Foi divulgado mais uma vez uma pesquisa Quest que traz ali dados sobre o governo do presidente Lula, sobre a sua aprovação e desaprovação e sobre a percepção da população brasileira se a economia melhorou ou piorou. De antemão já adianto para vocês que os números permanecem muito similares às outras pesquisas e que apesar de a vida real e a estatística mostrar algo completamente distinto, a percepção das pessoas é que o Brasil está uma desgraça, que está tudo errado. E muita gente me questiona, Carlito, por que mesmo com a economia melhorando, por que mesmo com o salário mínimo tendo maior poder, como a gente vê aí em algumas pesquisas apontando, por que a gente vê inclusive ações do governo para melhorar a vida da população mais simples, quando sai esse tipo de pesquisa, os dados são ruins? E a explicação para mim é mais do que clara. A maneira como a extrema-direita massifica o envio e a disseminação de desinformação. Hoje, nesta altura do campeonato, eu não acredito mais que o erro do governo seja meramente a questão da comunicação. Hoje eu acredito que o governo tem melhorado na comunicação, apesar de não estar perfeito ainda, mas mesmo assim as pessoas não recebem massivamente as informações sobre o que tem sido feito ou não, por vários motivos que eu vou apontar aqui para vocês depois da vinheta. Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, nos últimos dias eu tenho estado muito angustiado com o trabalho que eu tenho feito aqui nesse canal, né? Não só nesse canal, como na minha militância, tanto online como offline. Para quem talvez não saiba, eu sou coordenador de comunicação da Rede de Sustentabilidade aqui no meu estado. Fui escolhido inicialmente coordenador municipal, depois fui escolhido coordenador municipal, ser o equivalente ao cargo de secretário de comunicação, e lidando hoje com essas dinâmicas de comunicação internamente, inclusive dentro do partido político, eu consigo compreender algumas percepções distintas de algumas pessoas que talvez não tenham essa vivência dentro da política. Muitos de vocês sabem que eu sou consultor político, que eu sou estrategista de campanha política, atuei em algumas importantes campanhas de 2020 para cá, né? Desde a campanha de Guilherme Boulos em 2020 à Prefeitura de São Paulo, até a candidatura do presidente Lula em 2022 à presidência da República, e muita gente me questiona quando sai em pesquisa, seja a da Quest, seja a Atlas Intel, o que é que estaria acontecendo, por que a situação das pessoas tem melhorado, mas quando vai fazer pesquisa, a pesquisa demonstra o oposto. As pessoas respondem que a economia do Brasil piorou, que a situação delas pioraram, mesmo com os dados, como eu disse, né, factível, não é percepção, são dados, mostrando o oposto. A gente viu uma matéria, inclusive, divulgada recentemente, até mesmo pela própria Jovem Pan, tá, que traz aqui, ó, que o Brasil tem saldo recorde de empregos formais e cria 432 mil vagas com carteira assinada. Hoje, o número de pessoas trabalhando aproximadamente de carteira assinada estaria ali em torno de 40 milhões de brasileiros. Durante o governo Bolsonaro, o que a gente via era a massificação de desemprego, uma massificação destruidora dos chamados informais, que não tinha nenhum tipo de garantia, por exemplo. A renda do brasileiro era muito baixa durante o governo do presidente Lula. A renda domiciliar atingiu, a renda média domiciliar per capita atingiu ali R$ 2.069, e mesmo assim, quando se faz pesquisas como esta aqui feita pela Quest, os dados que a gente tem é esse aqui, ó. 56% consideram que a economia brasileira piorou nos últimos 12 meses. Margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais, entre 27 e 31 de março. E aqui tem uma importante informação, que o único momento que a percepção de que a economia teria melhorado aconteceu em dezembro de 2023, no primeiro ano do governo Lula. E mesmo em 2024, a gente mantendo ali em tese essa melhoria, a percepção que as pessoas têm hoje é de que a economia piorou. Muita gente, inclusive, até comentou comigo aqui que eu deveria falar sobre essa questão também, ó, da desaprovação do governo Lula, que 56% desaprovam o governo e 41% aprovam. Eu já expliquei para vocês que, dependendo da análise que for feita, essa questão de quem desaprova ou aprova o governo não teria um peso tão grande no processo eleitoral, porque até pessoas que são do campo da esquerda podem, neste momento, estar desaprovando o governo do presidente Lula, mas que no cenário eleitoral não estariam dispostos, por exemplo, a votar no Tarcísio, a votar no Caiado, a votar no Zema, a votar no Ratinho Júnior, a votar na Michele, e sim votariam no presidente Lula, mesmo não concordando com o presidente Lula. A gente sabe, inclusive, ou melhor, mesmo não aprovando o governo Lula. A gente sabe que tem uma parte significativa do que nós convimos chamar de esquerda mais radical, que desaprova o governo Lula. Mas é um fato que, se tiver uma eleição, por exemplo, 2026, onde Lula será o candidato e do outro lado estará o Tarcísio, estará a Michele, estará o Ratinho Júnior, o Caiado ou qualquer outro candidato
que os mercados e a extrema-direita venham a incentivar de alguma maneira, para mim que é meio claro, né, que esses grupos, em tese, votariam na eleição do presidente Lula, mesmo desaprovando. Isso não é uma percepção que eu tenho, não, tá? O próprio Felipe Nunes, né, que é o diretor ali da Quest, já explicou isso em algumas entrevistas que ele concedeu. Ele explicou claramente que desaprovação, perdão, não necessariamente se converte em voto na oposição. E aí eu tenho botado muita cabeça para pensar aqui ultimamente e tenho refletido o que é que a gente pode fazer para que se tenha ali, por exemplo, a massificação das informações sobre os feitos do governo, para que se possa chegar ali, por exemplo, nas massas, informações como essa, que o poder de compra das famílias melhorou, mas riscos seguem no radar, né? E aí muita gente questiona, Carlito, não é o problema da comunicação, vocês não apontavam que o problema era da comunicação, vocês não diziam que teria de mudar a comunicação, Paulo Pimenta saiu, Sidônio Palmeira entrou, e o que é que aconteceu com a comunicação? Na minha análise, a comunicação melhorou. Não está ainda 100%, evidentemente, mas a comunicação melhorou. Isso é um fato, tá? Tanto que tem muitas coisas importantes que o governo tem feito que tem chegado na ponta ali, mas muita coisa não tem chegado. E onde é que está o problema na minha análise? A ação organizada e coordenada do que nós chamamos aqui de campo da esquerda. Há uns dias atrás, acredito que umas 3, 4 semanas atrás, eu entrevistei junto com o Adri De Lorenzo, o Renato Rovai e o Felipe Pena, o André Janones, lá na revista Fórum. E o Janones falou uma coisa que é importante e que é verdade. Enquanto, por exemplo, a extrema-direita se reúne em torno de uma única pauta para poder defender um ponto de vista, massificar aquela informação e fazer com que, inclusive, aquelas informações, sejam elas falsas ou verdadeiras, que quando a gente fala de extrema-direita bolsonarista, né, trazer informação verdadeira não é um fato, mas independente disso, eles se organizam e massificam o que eles querem que seja pautado. Foi assim, por exemplo, no caso da taxação das blusinhas da Shopee, que até mesmo a esquerda culpa o Lula por ter taxado as compras feitas ali em marketplaces internacionais, sendo que a gente já explicou aqui, tem até entrevista do próprio Arthur Lira dizendo de onde é que veio o pedido. Ele deixou claro que era uma pauta dele, que foram os donos de varejo brasileiro, né, Lojas Avans, Renner, Riachuelo, C&A, que cobraram ele para que tomasse uma atitude, que ele tinha um acordo, que era para aprovar e tudo mais, mas mesmo assim isso caiu na conta do governo. E a prova de que a gente tem uma falha gigantesca na comunicação e não mais no governo, eu não considero mais que o único problema hoje é a comunicação do governo, tá? Eu acho que além do erro na comunicação do governo, que na minha análise está melhorando, existe um erro de estratégia do nosso campo. Quer um exemplo claro disso? Há mais ou menos uns 4 meses atrás, 5 meses atrás, teve um ato aqui em Aracaju, sobre a pauta do fim da jornada 6x1. E aí, não só aqui em Aracaju, tá em vários lugares do Brasil. E aí, quando você vai ver lá na convocação do ato, não vou mostrar aqui em respeito aos colegas de luta também, quando você vai ver o convite ali para o ato, ao invés de você ir para lá, por exemplo, para o fim da jornada 6x1, tinham lá 10 pautas. Fim da jornada 6x1, sem anistia, Bolsonaro na cadeia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Resumindo a história, é tanta pauta que se foca que a gente não consegue emplacar nenhuma. Neste momento, por exemplo, eu tenho um canal aqui de 500 mil de inscritos, tem outro que tem um canal de 800 mil, 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões, mas a gente não consegue conversar. Parece que fica, de certo modo, uma concorrência entre as esquerdas para provar quem é a esquerda mais pura, quem é a esquerda menos pura, quem é a esquerda real, quem é a esquerda falsa. E neste momento a gente acaba sempre sendo pautado pela extrema-direita. É todo dia a gente vindo aqui e ao invés de apresentar soluções para aquilo que a gente acha que pode melhorar e mudar o Brasil, a gente vem sempre desconstruir aquilo que a extrema-direita emplaca como pauta, que geralmente são informações falsas. Até mesmo a skin que a gente costuma utilizar aqui, né, é uma skin que parece que mais quer agradar os nossos do que quem a gente quer conectar. Por exemplo, roda e vira, eu apareço aqui com vocês com a camisa social e com blazer. Eu no dia a dia utilizo camisa social e blazer? Não. Mas às vezes, para poder tentar penetrar em um novo público, a gente acaba mudando algumas perspectivas, que a minha esposa até reclama disso, né? Ela fala, você precisaria parar de gravar vídeo com blazer e camisa social. Você não anda assim no seu dia a dia. Por que você quer falar assim na internet? Você não se conecta com esse público aí. Esse público aí não vai querer te ouvir. Você tem de buscar se conectar com o público que você tem a conexão fora da internet, que é a chamada classe trabalhadora, os movimentos sociais, que você se engaja aqui. Porque quando você vai pra internet, você quer botar blazer, quer botar camisa social, quer botar isso, quer botar aquilo. É claro que a gente acaba ficando um pouco mais formal quando vai falar sobre alguns temas. Eu não uso blazer e camisa social aqui no meu dia a dia, mas em alguns eventos que eu vou aqui em Sergipe, ou em Aracaju, em alguns lugares do Brasil,
eu acabo colocando o blazer, por exemplo, eu acabo colocando a roupa mais social. Eu vou participar provavelmente agora em abril de alguns eventos em Brasília, eu vou comunicar a vocês até hoje à noite ou amanhã, eu devo falar alguma coisa sobre isso. E aí lá vocês vão me ver em alguns eventos mais informais e em alguns eventos mais formal. Mas onde é que eu acho que está o grande erro? A gente precisa se organizar como núcleo ideológico. Por exemplo, a gente precisa voltar a ter veículos de comunicação massivo no campo da esquerda, porque você olha, por exemplo, para a extrema-direita. Quem é que dá suporte à extrema-direita hoje no Brasil, Carlito? Praticamente todos os veículos que a gente chama de veículos de mídia tradicional. Alguns com menos ênfase e outros com mais ênfase. Claramente hoje vocês veem o papel do Estadão, da Folha de São Paulo, da Veja, da Globo News, da CNN Brasil, da Folha de São Paulo. Claro, alguns mais, outros menos. E também não são todos os programas, ou todos os colunistas, ou todos os articulistas que acabam engajando nisso. Mas você entra, por exemplo, hoje no YouTube, você olha, CNN Brasil, vários cortes em defesa do Bolsonaro. Band, vários cortes em defesa do Bolsonaro, salvo ali as críticas que o Reinaldo Azevedo tem feito. Rede TV, a mesma coisa, SBT, a mesma coisa, Rádio Itatiaia, a mesma coisa, Transamérica, a mesma coisa, e vários veículos que a gente vê aí na mídia de comunicação massiva que pautam um debate em defesa dos bolsonaristas de alguma maneira. No nosso caso, não. É cada um por si, né? Você vê um ou outro veículo massivo ali do campo da esquerda, cada um por si, que eu falo assim, cada um fazendo o seu trabalho individual, e não tem essas ações como se fosse um pool, né, digamos assim, de conexão entre esses veículos para que a informação chegue de forma massiva. Não tem um trabalho muito bem feito, por exemplo, de mimificação de alguns temas, o trabalho de clipagem, como a gente chama, que é fazer vários cortes de alguns materiais e viralizar em alguns meios. E isso acontece, na minha análise, né, ou melhor, isso não acontece em relação a essa prática, porque falta recurso, falta dinheiro. Essa é a grande realidade. Não se faz um trabalho de comunicação de massa sem dinheiro. Eu sinto dizer para você que está me vendo aqui. Roda e vira, a gente vem aqui, ó, divulga Pix para vocês, pedindo colaboração. Quem puder colaborar, colabora. Quem não puder colaborar, não colabora. A gente entende. Inclusive, se você quiser colaborar e puder, tá aqui o nosso QR Code do Pix para você colaborar, fazer a leitura. Mas raciocina comigo. A extrema-direita faz qualquer tipo de campanha, arrecada 2, 3, 4, 5, 6 milhões. Monta estúdio, consegue trazer entrevistado, faz um diabo a 4. A gente aqui, vamos pegar no meu canal, eu tenho 500 mil seguidores. Se cada um doasse R$1, a gente tinha 500 mil reais. Para poder todo mês, R$1 de cada um, para poder todo mês montar uma estrutura, desculpa o termo, tá? Foda pra caralho, desculpa a linguagem, vou ser bem categórico aqui, peço desculpas aos pais que assistem meu vídeo aqui com crianças, tá? Menores. A gente consegue montar uma estrutura foda pra caramba, tá? Contratar gente para fazer trabalho de clipagem, de manutenção de redes sociais, de plataforma digital, de impulsionamento de conteúdo, de captação de pessoas para acessar o conteúdo, de estratégia de comunicação. Imagina o outro canal que tem 1 milhão de inscritos, que também se conseguisse R$1 por doação, R$1 milhão. Eu sinto dizer para vocês, essa altura do campeonato, que eu não vejo um futuro onde a gente vai ter facilidade não, tá? A gente vai provavelmente vencer a eleição sim em 2026 com Lula, porque a figura do Lula é uma figura que tem muito clamor popular e que transcende essa questão de direita versus esquerda, mas enquanto a parte de militância não entender que uma andorinha só não faz verão, não adianta. Eu fiz aqui alguns dias atrás uma campanha através do nosso Pix para pagar advogado, né? A gente recebeu quantias generosas, eu agradeço a todos vocês, mas essas ações são pontuais. Eu não tenho como, por exemplo, ter um planejamento a longo prazo. Vou dar um exemplo para vocês. Neste momento eu estou mentalmente exausto. Tem 5 anos que eu não tiro férias. Tem 5 anos que eu não tiro uma semana para descansar. Tem 5 anos que eu não vejo minha mãe, que mora em Itacaré, lá no sul da Bahia. Porque eu não consigo parar uma semana para viajar, para ver minha família, para me reenergizar, descansar como qualquer outro trabalhador brasileiro, porque o meu trabalho aqui é autônomo. E o número de seguidores que eu tenho, apesar de ser elevado, não se converte em monetização. Por exemplo, eu tenho menos de 1.000 membros aqui na plataforma de membros. A nossa meta do Apoia-se é R$10 mil. A gente nunca bateu a meta do Apoia-se em 7 anos de meta de Apoia-se. Carlito, mas uma vez eu vi que você bateu. Uma vez eu bati, mas a pessoa que colaborou errado e pediu estorno do pagamento. E até hoje eu tô tendo de devolver dinheiro ao Apoia-se, por exemplo. Lancei uma plataforma de streaming. Muita gente disse que o preço estava caro, que não tinha como pagar. Tô refletindo, a gente vai baixar o preço da plataforma de streaming. Mas eu preciso claramente trazer aqui para vocês que isso não é um problema do Carlito Neto, basta vocês verem o Clayson falando sobre isso, aqui a Santarém falando sobre isso, o Rony Teles também cita isso de vez em quando, a própria Andréa Gonçalves cita isso também, meu amigo José cita isso, um monte de gente citando que a gente precisa de algum tipo de apoio ou suporte, e não existe.
Não existe apoio de partidos políticos, não existe apoio de lideranças políticas, não existe apoio de empresários. Ao contrário, quando a gente faz algumas ações pontuais, é que a gente consegue ali uma doação ou outra doação para poder entrar de alguma maneira em algum projeto. Mas eu, por exemplo, não consigo montar de novo um canal de notícias com um portal de notícias torcendo para que o canal se pague e eu consiga custear, torcendo para que alguém faça doação para a gente poder manter a estrutura. Isso que vocês estão vendo acontecer nas pesquisas envolvendo o presidente Lula é o que chega para a pessoa mais simples, através do WhatsApp, através do Telegram, através do Instagram, através do TikTok, através do Facebook, que lamentavelmente a esquerda abandonou o Facebook porque, não, o Facebook é um ambiente fascista, então a gente não pode estar lá. Pois é, mas a pessoa de mais idade está no Facebook. Quem está no Instagram, no TikTok, no YouTube são as pessoas mais jovens. As de mais idade estão lá no Facebook. Como é que eu sei disso? Tem um curso no meu canal e tem um curso na nossa plataforma de streaming disponível para que vocês possam acessar, onde eu explico sobre tudo isso, inclusive como é que são disseminadas as informações falsas. Tem um livro novo que eu escrevi, mas eu tô começando justamente porque eu tô tendo alguns problemas de cansaço. Eu não consigo parar, por exemplo, um dia para elaborar uma estratégia de projeto para vocês. Por quê? Se eu não gravo conteúdo um dia, eu não tenho monetização. Muita gente fala que, vocês só querem trabalhar com a internet, não querem fazer nada. Isso aqui é um trabalho, meus amigos. Para quem diz que isso aqui não é nada, eu recomendo que vocês pesquisem um pouco mais sobre o dia a dia de algumas pessoas, porque o meu trabalho não é fazer vlog sobre o meu dia a dia e mostrar, olha, hoje estou aqui dando um jatinho para minha esposa, hoje estou aqui fazendo uma live para vender produtos da WePink. Não. O meu trabalho aqui é estudar conteúdo de política diariamente, fazer análise para vocês e trazer conteúdo. E eu vou, inclusive, já vou adiantar para vocês aqui, é provável que a gente comece também a mudar as abordagens do canal, tá? É provável. A gente vai trazer mais conteúdos opinativos do que de análise, porque no final das contas, pelo que eu percebo, mesmo muita gente falando que o meu canal é um dos melhores em análises políticas, um dos melhores nisso, um dos melhores naquilo, a gente precisa ter recurso, meu amigo, para poder fazer essa luta. Eu não posso ficar aqui todo dia implorando doação em Pix, eu não posso ficar aqui todo dia implorando que vocês colaborem, porque essa é uma ação que precisa ser coletiva. Até porque fica chato a gente ficar toda hora pedindo que colabore, toda hora pedindo que faça doação. Mas se você não quer colaborar com o meu trabalho, colabore com o de outra pessoa. Mas você que está aí do outro lado precisa entender que, infelizmente, uma andorinha só não faz verão. Para que as informações que a gente mostrou aqui, positivas, cheguem na população de massa, o governo vai fazer a comunicação dele, mas nós, como militância, precisamos também fazer isso chegar na base. E se a gente não se organizar, não vai chegar, tá? Comenta o que você acha disso, compartilha esse vídeo, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!